Bem-vindos de volta ao nosso curso. Está sendo um prazer poder explicar para você o que está acontecendo com a sua mente e com o seu corpo e, principalmente, como lidar com tudo isso. Na aula passada, a gente aprendeu que os pensamentos não são quem você é. São como óculos de realidade virtual que a mente oferece. E quando você coloca, é como se você se transportasse para dentro daquele pensamento ou sentimento. Mas eles não são a realidade. Eles são só pensamentos e sentimentos. Você é o observador. O que realmente existe é o aqui e agora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quantas vezes você já se pegou no final do dia completamente exausto, mas com a sensação de que não fez nada realmente importante? Sua mente parece um navegador com 50 abas abertas, cada uma tocando uma música diferente, e você não consegue ficar focado em nenhuma delas. Isso acontece porque, como a gente já conversou, o seu cérebro não foi feito para viver em 2026. A quantidade de informação com as quais nós temos que lidar o tempo inteiro é muito maior do que o nosso cérebro processa. O nosso amigo ancestral tinha que estar prestando atenção a tudo o tempo inteiro, porque camarão que dormia, a onda levava. Foi nesse contexto que o nosso cérebro evoluiu. Só que o mundo mudou muito rápido e o cérebro não acompanhou. Ele continua querendo prestar atenção em tudo. Mas hoje é humanamente impossível. Há 100 anos atrás, e em termos evolutivos, 100 anos não é nada, os nossos ancestrais sabiam da vida dos familiares próximos, das pessoas que viviam ali na mesma rua. Se comunicar com alguém era por carta, levava meses. Hoje a gente troca mensagem com várias pessoas diferentes durante o dia. Você sabe a vida de todo mundo da sua família. Você sabe que celebridade traiu quem, o acidente que aconteceu não sei lá onde, que você tem um trabalho para entregar tal hora. Você sabe que está todo mundo tomando creatina. É muita informação chegando para você o tempo todo. E muita informação é informação nenhuma. O que está escrito aqui? Mente, né? E aqui? Também está escrito mente. Na verdade, está escrito um monte de coisa, só que com todo esse ruído, você não consegue perceber. Só que chega uma hora que de tanto tentar prestar atenção em tudo, você perde a referência, não consegue prestar mais atenção em nada. Hoje a gente tem um boom de gente achando que tem TDAH, porque tem os sintomas. Está todo mundo com sintomas parecidos com TDAH, com falta de atenção, péssima memória, dificuldade de aprender coisas novas, dificuldade em manter uma rotina organizada. Mas na maioria das vezes, não é que você nasceu com TDAH, que é uma característica genética, e sim porque o seu cérebro está sobrecarregado. Quem presta atenção em tudo ao mesmo tempo, não está prestando atenção em nada. E quando isso acontece por muito tempo, você perde a habilidade de focar intencionalmente no que você quer. Imagina eu aqui no parque. O Parque do Ibirapuera tem um monte de coisa para eu olhar, mas eu só consigo olhar uma coisa de cada vez. Eu estou olhando aqui para essa árvore. Eu estou vendo cada detalhe dela. Eu estou vendo as folhas, as raízes. Eu estou reparando em detalhes que eu não tinha percebido, porque agora eu estou olhando só para ela. Agora eu estou olhando para essa outra árvore. Agora eu estou olhando para um cachorro. Eu estou vendo ele brincar. Eu estou reparando nos pelos dele. Só que, de repente, eu começo a tentar olhar para muita coisa. E de tanto tentar olhar para tudo, eu perco a capacidade de parar o meu pescoço onde eu quero. E com o tempo, eu começo a achar que é normal não controlar para onde eu estou olhando. E você sabia que o sofrimento é, em grande parte, um reflexo de um foco desregulado? Vamos lá. Quando você fica chorando pelos cantos porque o Jurandir foi embora, você fica lembrando dele toda hora, é o foco na falta dele. Lembra que a gente conversou sobre o experimento do marshmallow? Sobre a distorção que o seu cérebro faz em relação à importância de eventos no presente em relação a eventos no futuro? Um grande fator que faz você não ir para a academia é porque o seu foco está maior no desconforto de ir para a academia agora do que na recompensa futura que aquele treino vai te trazer. A depressão é falta de foco em qualquer recompensa, presente ou futura. A ansiedade é o excesso de foco nos problemas. É esperado que a gente tenha essa dificuldade em administrar o foco da atenção nos dias de hoje, porque a quantidade de estímulos que a gente recebe por si só já é absurdo. Mas o cérebro que está ansioso tem um agravante. Mais uma vez, o sequestro da amígdala. Então, vamos conversar sobre uma das redes neurais mais importantes, a rede de modo padrão. Pensa na rede de modo padrão como um descanso de tela. Sabe quando você não está mexendo no computador e aí entra o descanso de tela? Então, quando você está de bobeira sem fazer algo no aqui e agora,
a sua mente te apresenta o que está na rede de modo padrão, que é os óculos de realidade virtual, aqueles engramas consolidados de ruminação que você fica repetindo, repetindo. Lembra? Eles mesmos. Quem gerencia quando é que a rede de modo padrão vai entrar são a rede de saliência e uma outra rede chamada rede de controle executivo. E onde está essa rede de controle executivo? Isso mesmo, ela está praticamente toda no seu córtex pré-frontal. Aquele mesmo que está sendo inibido pela amígdala, porque você está ansioso. Aí a sua rede de modo padrão fica fora de controle e fica te oferecendo uma tela de descanso toda hora. Imagina que você está escrevendo um texto no computador. Aí aparece um descanso de tela e você se entretém com o descanso de tela e fica igual tonto, olhando com cara de Homer Simpson. Aí você lembra o que estava fazendo, volta a escrever o texto. Assim que você aperta a primeira tecla, o descanso de tela já some. Só que daqui a pouco entra o descanso de tela de novo. Igual o prato de macarrão, que toda vez que ele passa, você acha que é obrigado a pegar. A rede de modo padrão coloca um descanso de tela no seu computador e você acha que é obrigado a parar o seu trabalho e ficar olhando para ela. Mas como nem todo herói usa capa, nós temos o Mindfulness. Mindfulness é hoje considerado o melhor treino para recuperar a capacidade de controlar intencionalmente o foco. Acho que é o único ponto onde todo mundo que estuda a mente e cérebro concorda. Psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, religiões de 4.000 anos atrás, existem muitos pontos de divergência entre essa galera toda. Agora, falou mindfulness, é um grande consenso. Temos comprovações de que a prática regular de mindfulness reduz significativamente a atividade da amígdala, e a amígdala menos ativa é igual a mais paz de espírito. Além disso, o córtex pré-frontal fica mais ativo e robusto. A gente consegue ver isso fisicamente em exames de imagem. Ele literalmente fica maior e mais denso. Ou seja, a nossa capacidade de focar, de tomar melhores decisões, de regular as nossas emoções que estavam enferrujada, aos poucos volta a ficar mais ativa. Isso melhora a qualidade do sono, até na diminuição da pressão arterial em pessoas com hipertensão, além do controle de dor em pessoas com dor crônica. Porque a dor também é um prato de macarrão sendo oferecido para você. É o seu cérebro te apresentando que tem alguma coisa errada. Mas com o treino, você consegue saber que aquela informação está ali, mas sem ter que ficar focado olhando só para ela. Muita gente tem uma ideia errada a respeito, porque quando falamos em meditação, a pessoa pensa que vai ter que ir para o alto de uma montanha com uma roupa laranja e não é nada disso. Meditação é direcionar a sua atenção para alguma coisa. Não tem nada de místico nisso, você pode ser o ateu mais materialista da face da Terra e meditar diariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembra que os pensamentos e emoções são como óculos de realidade virtual que a mente oferece para a nossa consciência? Mindfulness não só é o exercício que vai te treinar a reconhecer que esses pensamentos e emoções não são você, como vai te treinar para você escolher quando e para qual pensamento você quer dar atenção. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é. E o melhor de tudo? É simples. E eu vou te ensinar nesse vídeo. Só que vamos lá. Eu disse que é simples, eu não menti. É bem simples, mas dá trabalho. Antes de eu te explicar os detalhes técnicos, eu vou te mostrar ela na prática. Você vai pausar esse vídeo e vai lá na cozinha pegar duas coisas para comer. Essas duas coisas têm que ser pequenas e iguais. O exemplo clássico que se usa é com duas uva-passa. Quando eu fiz pela primeira vez, não tinha uva-passa na minha casa. Até mesmo porque a gente sabe que a única função da uva-passa é estragar o arroz de Natal. Então eu peguei uma banana e cortei duas rodelinhas. Enfim, pode ser qualquer coisa que você tenha dois iguais e que caiba inteiro na sua boca e que você consiga comer rápido. Não pode ser, por exemplo, aquelas balas duras que você fica um tempão chupando. Pode ser, por exemplo, um biscoito, que você pode até cortar ele no meio, desde que você tenha dois pequenos, iguais e comestíveis. Nem pense em continuar esse vídeo sem ter esses dois pedaços de coisa para a gente fazer a nossa pequena sessão de mindfulness. Lembra, entender sem praticar só vai te transformar em um ansioso bem informado. Esteja em um lugar confortável, de preferência com fone de ouvido, e tenha certeza de que você não vai ser interrompido durante 3 minutos, que é mais ou menos o tempo que vai levar a nossa mini sessão. Pausa o vídeo e vai lá na cozinha que eu espero. Bom, vamos começar. Você está com os dois pedaços na sua frente.
Você vai comer o primeiro. Pode comer. Comeu? Ok. Agora vamos explorar esse segundo objeto. Imagina que é a primeira vez que você está vendo esse objeto. E talvez seja mesmo a primeira vez que você vai ver ele dessa forma. Olha para ele com curiosidade. Observa cada detalhe. Sem pressa. Coloca ele aqui no dorso da sua mão e sente o peso dele. Observa como as cores variam na superfície desse objeto. Se tem um buraquinho, se tem uma parte mais lisa que a outra. Toca esse objeto com a ponta dos dedos, sem pressa. Vira ele de um lado para o outro. Sente a textura. Agora feche os olhos e sente o cheiro desse objeto. Puxa o ar fundo pelo nariz e sente esse cheiro entrando em você. Processa esse cheiro com calma. Agora passa esse objeto pelos seus lábios. Devagar, sem pressa. Sente esse objeto com os lábios enquanto sente o cheiro dele. Agora coloca ele em cima da língua sem morder. Permaneça com os olhos fechados. Passa pelo céu da sua boca com a língua. Explora ele com a língua com calma. Agora dá só uma mordida. Sente o que muda depois dessa mordida. Sente que o gosto se acentuou. Como a forma e a textura mudaram depois dessa primeira mordida. Sente a produção da saliva aumentando. Agora você vai terminar de comer esse objeto sem pressa. Sente o gosto e o barulho de cada mastigação. Dê um tempo entre cada mastigação. Sente a diferença entre elas. Sente o alimento sumindo aos poucos. Agora pega o seu papel e caneta e escreve as respostas para as perguntas que vão aparecer aqui na tela. Quando elas aparecerem, você pausa o vídeo. Depois que terminar de escrever as respostas com o máximo de detalhes possível, você retoma o vídeo. Essa experiência é clássica e as respostas costumam ser as mesmas. Eu comi o primeiro no piloto automático. No segundo, eu senti coisas que eu não tinha sentido. Eu nunca tinha percebido essa comida dessa forma. E na sua vida não é diferente. A sua vida é cheia de experiências que você não vive. Você passa por elas no piloto automático. A gente vive em um meio onde dizem pra gente que nós temos que ser produtivos. E parece uma boa ideia fazer duas coisas ao mesmo tempo para ser mais eficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não é. Você tem a ilusão de que é mais produtivo fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas não é. Você desregula a sua capacidade de controlar o foco. Hoje a gente toma banho ouvindo música, lava a louça ouvindo podcast, janta vendo Netflix. Na teoria, parece uma boa ideia fazer duas coisas que você consegue fazer ao mesmo tempo. Mas na prática, o seu cérebro não aguenta. Ele se sobrecarrega. Sem você ver, ele acende um sinal de alerta de que algo está errado. Quando a gente começa a fazer mindfulness, a primeira coisa que vem à cabeça é: estou perdendo tempo. Acredite, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo. Você vai ser muito mais produtivo quando você conseguir parar de tentar fazer 19 coisas ao mesmo tempo e pensar em uma coisa de cada vez. Um estudo feito em Londres demonstrou que pessoas multitarefas não só são até 40% menos produtivas, como podem até ter o seu QI diminuído temporariamente. Seu cérebro não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você até consegue, mas se você fizer isso por muito tempo, a conta chega. Mindfulness se baseia em perceber onde a sua atenção está e ancorar a sua atenção no aqui e agora físico.
Existem várias técnicas e protocolos para a gente fazer isso na prática, mas todos eles têm basicamente os mesmos pilares: perceber os seus pensamentos e emoções sem julgamentos e ancorar a sua atenção no aqui e agora. Vamos fazer um outro exercício. Eu quero que você coloque toda a sua atenção nos seus pés. Sinta os seus pés. Em que posição eles estão? Eles estão em contato com o quê? Com o sapato? Com o chão? Você tinha essa consciência dos seus pés até eu tocar no assunto? Não, né? Aposto que há 2 minutos atrás você nem lembrava que tinha pés. Agora eu quero que você leia as palavras que vão aparecer na tela enquanto continua prestando atenção nas sensações dos seus pés. Você não conseguiu prestar atenção nos dois ao mesmo tempo, né? Até conseguiu, mas igual a sua cara. Você não prestou atenção nos seus pés como você estava prestando antes de eu mostrar as palavras. O seu cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo nunca, apesar de parecer que sim. Você já viu como funciona um filme? São várias fotos que vão passando bem rápido pelo projetor. Aí você tem a sensação de que a imagem está em movimento. Com o seu cérebro acontece a mesma coisa. Quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, o seu cérebro, na verdade, fica alternando o foco atencional entre essas duas coisas. Só que como ele faz isso bem rápido, você não percebe. A gente chama isso de alternância cognitiva. E cada alternância dessa tem um custo, que a gente chama de custo de troca. E esse custo é muito, muito alto. Isso gera um dreno de energia mental absurdo. Você não está sendo mais produtivo. Você está gastando mais recurso para fazer a mesma coisa e com mais chance de erro e com uma qualidade pior. O cérebro se sobrecarrega, você se sente mais cansado e a frustração aumenta. E a longo prazo, essa sobrecarga constante leva a um esgotamento mental. É por isso que você termina o dia exausto, com a sensação de não ter feito nada de realmente importante. A sua mente estava ocupada demais, alternando entre 10 lugares ao mesmo tempo e não estava em lugar nenhum. Seu cérebro não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo com tanta frequência quanto a gente está forçando ele a fazer. Ele não aguenta e pifa. Você está comendo e ao mesmo tempo está vendo TV e ao mesmo tempo pensando numa terceira coisa que você tem que falar com não sei quem e ao mesmo tempo mexendo no celular. Seria ótimo se a gente pudesse fazer sempre 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O dia renderia muito mais. Mas tem um detalhe: o seu cérebro não aguenta. É igual você pegar uma máquina de lavar com capacidade de 8 quilos, mas você tem 16 quilos de roupa para lavar. Aí você vai socando roupa lá dentro, amassando com a mão para caber mais. A tampa nem fecha. Aí você força a tampa para fechar, liga a máquina e ela vai lavar a roupa? Ah, mas é que eu tenho 16 quilos de roupa para lavar. A máquina não lava a quantidade de roupa que você precisa lavar. Ela lava a quantidade de roupa que ela aguenta. Sinto muito. Você vai ter que fazer escolhas. O que a gente está fazendo é pegar uma máquina com capacidade para 8 quilos e toda vez lavando 15, 16 quilos. Ela até bate, mas a roupa não vai sair limpa como se você tivesse colocado 8 quilos e não vai demorar muito para ela quebrar. Existe uma outra meditação zen budista chamada Zazen, que consiste basicamente em você ficar sentado, observando seus sentimentos e emoções. Lembra quando a gente conversou sobre difusão cognitiva? Como os seus pensamentos são apenas coisas produzidas pela sua mente e oferecidas para sua consciência? O Zazen é olhar para essas coisas como coisas, parecido com o exercício que a gente fez na aula passada, ficar parado e observando quando esse pensamento aparece, percebendo que aquilo é um pensamento ou uma emoção. Ao invés de estou com raiva, perceba, olha, há um sentimento de raiva presente aqui. Ao invés de tenho que comprar papel higiênico, perceba, estou percebendo que há um pensamento sobre comprar papel higiênico aqui. Só que aqui você senta e fica nem que seja 15 minutos só fazendo isso. Eu sei que para uma pessoa que está com o cérebro ansioso, ficar 15 minutos sentado observando seus sentimentos e pensamentos parece muita coisa, mas vai por mim, os resultados compensam. Voltando para o mindfulness, que é o foco no aqui e agora físico, uma técnica de mindfulness para treinar sua capacidade de controlar o seu foco é focar a sua atenção na sua respiração.
Você pode ficar em uma posição confortável e foca na sua respiração, só sentindo o ar entrando e saindo, prestando atenção nisso. Quando um pensamento surgir na sua mente, apenas note que ele apareceu e volte a sua atenção de volta para a sua respiração. Quando ele aparecer, perceba: estou percebendo um pensamento de que estou perdendo tempo sentado aqui com um monte de coisa para fazer. Você está no seu momento mindfulness. O seu foco é o que você determinou que seria, que nesse caso é a sua respiração. Então, coloque novamente o seu foco no lugar certo. Aqui eu preciso que você perceba a diferença entre duas coisas muito parecidas, mas que a interpretação que você dá é muito importante. Quando um pensamento aparecer, o que você vai fazer não é se imaginar expulsando esse pensamento que você não quer. Você vai se imaginar focando no que você quer. Tenha isso muito claro em mente. Não é sobre onde você não quer estar, é sobre onde você quer estar. Querer expulsar o pensamento é interagir com ele. Apenas foque em voltar a sua atenção para a sua respiração. Mantenha a sua atenção na sua respiração, apesar daquele pensamento ter aparecido. Uma hora ele vai embora, você nem vai perceber. Outro ponto importante no mindfulness é o não julgamento, porque pensar que tal coisa é boa ou que tal coisa é ruim é pensar, é colocar os óculos de realidade virtual. Mindfulness é apenas perceber, sem pensar nada a respeito daquilo. Outra técnica de mindfulness é o escaneamento corporal. Eu vou fazer um mini escaneamento corporal aqui com você, só para você ter uma noção como é. Você vai sentar em uma posição confortável e fechar os olhos. Vamos começar com os seus pés. Coloque toda a atenção nos seus pés. Sinta a sola dos seus pés. Sinta os seus dedos. Sinta os seus dedos encostando uns nos outros. Sente onde o seu pé está apoiado. Sente o seu tornozelo. Sente o seu tornozelo totalmente relaxado, como se ele estivesse ficando frouxo. Agora sobe essa sensação para a sua panturrilha. Sente sua panturrilha. Sobe essa sensação para os seus joelhos. Foca nos seus joelhos. Sente seu joelho totalmente relaxado, como se ele estivesse ficando solto, frouxo. Agora sente as suas coxas. Sente onde elas estão apoiadas. Sente o contato das suas coxas com a superfície que elas estão apoiadas. Elas estão encostando uma na outra? Sente suas coxas completamente relaxadas. Agora sobe para o seu quadril. Sente o seu quadril. Sente onde ele está apoiado. Sente como o seu peso está distribuído. Agora sobe pela sua coluna, abdômen. Relaxa o seu abdômen. Agora foca nas suas costas. Sente suas costas totalmente relaxadas. Seus ombros. Relaxa os ombros. Sente como se os seus ombros estivessem derretendo.
Agora os seus braços. Relaxa os braços. As suas mãos. Onde as suas mãos estão apoiadas? O que as suas mãos estão tocando nesse momento? Sente a textura do que as suas mãos estão tocando nesse momento. Volta a sensação para os seus ombros. Lembra que eles estão derretidos, completamente relaxados. Agora sente o seu pescoço. Sente a tensão no seu pescoço sumindo. Balança o pescoço para um lado e para o outro. Você consegue ouvir algum barulho quando você mexe o seu pescoço? Agora pode abrir os seus olhos e voltar para a aula. Isso é mindfulness. É ancorar a sua atenção no aqui e agora físico por um determinado tempo, percebendo quando um pensamento ou sentimento surge, sem julgar e sem tentar expulsar esse pensamento ou sentimento. Só perceber que ele está ali. Ser grato à sua mente por ela ter apresentado ele para você, mas não interagir com ele, porque o seu foco está em um outro lugar que você escolheu. O importante é você incorporar o mindfulness na sua vida. Hoje eu raramente paro para fazer mindfulness, mas eu procuro incorporar ele no meu dia a dia ao máximo que eu posso. Pelo menos uma refeição do meu dia eu tiro para comer comendo. Porque hoje a gente come mexendo no celular, come vendo TV, come ouvindo música. Sabe aquele exercício que a gente fez? Imagina uma refeição onde você explora cada garfada da mesma forma como você explorou aquele objeto que você comeu, sentindo cada garfada. Como cada garfada é diferente da outra. Como em cada garfada, cada mastigação é diferente da outra. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso toda vez que eu for comer alguma coisa? Seria ótimo, mas a gente sabe que na vida real não é assim. Mas durante os nossos 2 meses, você vai tirar uma refeição por dia para comer comendo. Com calma, focado no que você está fazendo. Quando for tomar banho, sinta a água. Ouça o barulho da água. Sinta o cheiro do sabonete. Sinta a textura da espuma do sabonete. Vai lavar a louça? Esteja ali. Sinta a água. Ouça o barulho da água. Sinta o cheiro do detergente. Esteja presente no aqui e agora. Tem um livro muito bom para quem quiser se aprofundar. Se chama Wherever You Go, There You Are. Que é, onde você estiver, esteja lá. Essa frase resume o que é mindfulness. Um outro exercício que treina a sua capacidade de manter o foco é eleger um barulho. Se você tiver um relógio retrô, daqueles que faz tic-tac, tic-tac, você pode escolher focar no barulho do relógio por um tempo. E como nunca é demais repetir, isso é prática, é uma habilidade e fica mais fácil com o tempo. Primeiro vem a parte de perceber o pensamento. Então você está ali focado e quando você se dá conta, você já está com seu óculos de realidade virtual que a sua mente te deu e já está, menina, mas e o netinho que cantava Mila? Será que ele ainda está vivo? Oh, Mila. Aí você lembra que estava focado, volta para o foco, concentra. Eu comeria uma tapioca agora. Será que tem no armário? Não tem, mas tem pão. Ah, mas eu não quero comer pão. Eu queria comer... Eita! Aí volta para o exercício. No começo, a sensação que você vai ter é não só que você não está conseguindo, como que você está piorando. Mas você não está piorando, você está melhorando. É que antes você não percebia que a sua atenção ficava pulando para lá e para cá. Então, no começo, você vai ter cada vez mais a sensação de que está fazendo errado, que não está funcionando. Mas é porque você está percebendo cada vez mais que está colocando os óculos durante o exercício.
Aí, com o tempo, a quantidade de vezes que você dispersa vai diminuindo. Mindfulness é um exercício, é um treinamento de persistência. Você coloca a sua atenção aqui, ela foge. Você coloca ela aqui de novo, ela foge. Você pega ela de novo, ela foge. Muitas e muitas vezes, até você ficar bom nisso. E com o tempo, você desenvolve habilidades de metaconsciência. Metaconsciência é você saber que sabe, é perceber o que está pensando. E assim você para de ser um barco à deriva levado à sorte de onde o mar vai, para ser o capitão que direciona para onde o barco está indo. E por quanto tempo eu tenho que treinar mindfulness? 10 minutos por dia, todos os dias por 2 meses. Mas é 10 minutos ininterruptos. É parar 10 minutos do seu dia e investir no seu treinamento. Eu sei que é bastante, eu sei que vai ser difícil no começo, eu sei que é chato e eu sei que a sua mente vai arrumar desculpas para você não fazer, porque ela está acostumada com a dopamina barata de celular, televisão. Ela está acostumada a alimentar os mesmos pensamentos de sempre. Eu disse que era simples, mas que dava trabalho. Mindfulness é um treinamento. Toda nova habilidade que você desenvolve dá trabalho no começo. Você vai ficar em uma posição confortável e focar no aqui e agora. Na sua respiração, no contato do seu corpo com o lugar que você está sentado. Quando você perceber que a sua atenção dispersou, não fique com raiva, não fique decepcionado. Nunca brigue com os seus sentimentos. Sempre que você joga o prato de macarrão com carne assada no chão, a mente te manda mais macarrão com carne assada. Aceita que é só um pensamento. Você não é obrigado a ficar interagindo com ele. Cientistas de Harvard fizeram um experimento com mais de 2.000 voluntários. Eles criaram um aplicativo de celular que aleatoriamente tocava um sino. E quando esse sino tocava, o participante respondia 3 perguntas. Como você está se sentindo agora? O que você está fazendo agora? E o principal, você está pensando no que você está fazendo? Ou você está fazendo uma coisa e pensando em outra? Eles descobriram algumas coisas interessantes. Primeiro, que a gente passa mais tempo divagando do que imaginávamos. Em média, 47% do tempo, as pessoas estão fazendo uma coisa e pensando em outra. Mas a principal descoberta foi que os participantes que ficavam mais focados nas atividades que estavam fazendo eram muito mais felizes. E isso independente de serem atividades prazerosas ou não. Então, além desses 10 minutos por dia durante 2 meses e de prestar atenção em pelo menos uma refeição por dia, você vai fazer essa outra prática. Você vai baixar no seu celular um aplicativo de mindfulness. Eu gosto desse daqui, mas tem vários. Você pode escolher o que você preferir. Esses aplicativos são legais porque eles tocam um sino de tempos em tempos, mas eles tocam uma vez só. Você não precisa desligar ele toda vez que ele toca. Mas se você preferir, você pode colocar o despertador do seu celular mesmo e programa ele para tocar de 2 em 2 horas. Toda vez que ele tocar, você vai fazer 4 coisas. 1. Perceba onde você estava quando o sino tocou. Você estava aqui e agora? Ou você estava devaneando com seus óculos de realidade virtual? Você estava remoendo alguma coisa do passado? Você estava preocupado com alguma coisa do futuro? Pare para analisar no que você estava pensando. Assim você vai entendendo qual é o seu padrão de pensamento. 2. Focar no momento presente. Esteja onde você está. Ancora aqui com intenção. Ative os seus 5 sentidos. Olhe em volta. Perceba os objetos do ambiente. Sinta um cheiro. Pode ser o cheiro do seu próprio perfume ou o cheiro do amaciante da sua roupa. Alguma coisa com cheiro que você leva com você. Toca em alguma coisa. Sente se tem resíduo de gosto de alguma coisa na sua boca. Ouça o ambiente à sua volta. E, principalmente, perceba que você está seguro. Perceba que não tem nenhum tigre aqui. Não tem ninguém com uma arma na sua cabeça. Você não está à beira de um precipício. Estar em segurança não é sobre não ter problemas. Não me venha com, mas é que eu tenho uma conta para pagar que eu estou falando em perigo real físico aqui e agora. Não tem nenhuma coisa física real aqui e agora colocando sua vida em risco. Então diga em voz alta: eu estou em segurança aqui e agora.
3. Amplie o seu campo visual. A gente já conversou e já fez esse exercício junto. A partir de agora, é nesse momento de ancoragem no presente que você vai fazer ele. Não precisa mais colocar as mãos aqui do lado, porque você já entendeu que é para ampliar a sua visão para as laterais. Faça isso durante 15 segundos. 4. Lembra da respiração fisiológica diafragmática que a gente também já fez? Ela também, a partir de agora, é nesse momento de ancoragem que você vai fazer, prestando bastante atenção no que você está fazendo. E o máximo de vezes durante o dia, treina a sua metaconsciência. Perceba que está pensando e perceba no que você está pensando. É claro que é importante lembrar do passado e pensar no futuro. O problema é quando você passa a vida remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Visite esses lugares, mas não perca de vista que a vida é aqui e agora. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.